Vamos falar sobre Lloyd Augusto, né? Uma expectativa grande para a chegada desse angolano que falou e agora vai ser cobrado, tá? Alô, Lloyd Augusto, só para te avisar. Quanto mais você fala, mais você tem que entregar. Você falou, você prometeu, você disse que em Vasco e Flamengo iria arranjar confusão. A gente quer ver isso. A gente quer ver esse espírito aqui no Rio de Janeiro. A gente quer ver esse Lloyd que forçou uma saída da Turquia porque queria realizar o sonho dele vestir a camisa do Vasco da Gama no Brasil. E quando você realiza um sonho, e quando você está realizando esse sonho, melhor dizendo, você tem que dar tudo de si. Você tem que se entregar ao máximo. E é isso que o Vascaíno quer ver de Lloyd Augusto. Hoje, o ponta angolano ajeita, tá? As suas últimas questões. Hoje, o atleta esteve em Lisboa, em Portugal, tá? No caso, no consulado brasileiro de Lisboa, em Portugal, para ajeitar os seus últimos detalhes, as últimas burocracias, né, de documentação para conseguir viajar ao Brasil. O atleta tem chegada programada para amanhã, pela parte da manhã aqui no Rio de Janeiro, para que ainda amanhã o jogador possa realizar os seus exames médicos e conseguir ser regularizado. O grande problema hoje, preocupação do Vasco da Gama, não é o anúncio em si, mas é conseguir regularizar o jogador. Por quê, meu amigo torcedor vascaíno? Porque a Ferj dá um prazo até essa próxima quinta-feira para que jogadores possam ser regularizados para participar do Campeonato Carioca, dos jogos das semifinais e da final. Então, ou seja, para que Lloyd Augusto possa estar à disposição do técnico Fábio Carille, não apenas para esse jogo de sábado, mas como para todo o restante do Campeonato Carioca, o Vasco precisa regularizá-lo até amanhã às 11h59. Então hoje, de fato, é uma corrida contra o tempo. O jogador hoje, volto a repetir, esteve no consulado de Portugal, esteve finalizando a parte da burocracia da documentação para vir ao Rio de Janeiro, mas o Vasco precisa ainda amanhã, com o Lloyd Augusto, correr para inscrevê-lo no bid da CBF e no Bira da Ferj, para que ele possa estar regularizado a estrear com a camisa do Vasco da Gama. O Lloyd Augusto que é um bom jogador, expectativa grande, né, por esse atleta, ponta rápido, habilidoso, um jogador que hoje a gente não tem dentro do nosso elenco. A gente ontem fez até um Fala Gigante falando muito sobre o Lloyd Augusto, trazendo alguns detalhes bem interessantes sobre esse atleta. Então eu, Lucas, pelo menos estou numa expectativa muito grande com esse gangster misturado com artista. Não sei, tô numa expectativa grande por Lloyd Augusto, tô achando que ele vai render dentro de campo, tá? E não vejo a hora de ver esse garoto de 24 anos de idade brilhando com a camisa do nosso Cruz Maltino. Você também, vascaíno, deixe a sua opinião nos comentários, tá chegando a hora de Lloyd Augusto no Vasco da Gama. Bora lá então, meus amigos, começando aqui mais um vídeo. Vamos naquele pique, hein? Direto para os assuntos, sem enrolação. Vamos falar de Vasco da Gama. E a gente começa falando sobre Nuno Moreira, reforço recém-contratado aí pelo Vasco. Ele já está registrado no bid da CBF, assim como o Garré. Então, tanto o Nuno Moreira como também o Garré, eles podem ir para o jogo contra o Flamengo. Já estão aí no bid da CBF 100% regularizados. Os dois podem ir para o jogo contra a equipe rubro-negra no sábado pelo Campeonato Carioca. Vai ficar agora nas mãos ali do Carille, né? Se o Carille vai querer ou não levar os dois. Acredito eu que serão relacionados, né? Mas começar jogando, acho que não. Devem ficar como opção no banco de reservas. Inclusive, Benjamin Garré e Nuno Moreira serão apresentados de forma oficial pelo Vasco amanhã, quinta-feira, em entrevista coletiva. Vai acontecer 11h30 da manhã. O Vasco informou que vai haver, né, essa entrevista coletiva amanhã, 11h30, para a apresentação dos dois jogadores. A entrevista terá transmissão da Vasco TV e vai acontecer lá no CT Moacir Barbosa. Então, Benjamin Garré e Nuno Moreira serão apresentados amanhã e devem ir para o jogo, né, no sábado contra a equipe do Flamengo. Para encerrar esse vídeo aqui, vamos falar sobre a partida de sábado, né, entre Vasco e Flamengo, que realmente está confirmada no estádio do Engenhão. Mas a Ferj mudou o horário da partida, né? O jogo estava marcado para as 18 horas. Esse jogo vai acontecer às 5h45 no sábado. Inclusive, o jogo da volta, né, que vai acontecer no Maracanã, também será no sábado às 5h45. Então tá tudo definido já na semifinal do Carioca. O Vasco realmente vai enfrentar o Flamengo no Engenhão. Primeiro tinha surgido a informação que os setores norte e sul, né, do Engenhão estariam fechados, mas o Vasco conseguiu essa liberação junto ao BEP, então os setores norte e sul estarão liberados ali para as torcidas, e a partida está confirmada no estádio Newton Santos. Teve muita crítica, né, em cima do Vasco por conta dessa escolha, porque o Maracanã cabe mais gente, etc e tal,
E queriam, né, até obrigar o Vasco a jogar no estádio do Maracanã. Chega a ser engraçado, né, que quando o Vasco quer jogar no Maracanã não pode, mas quando é contra o Flamengo querem obrigar o Vasco a jogar lá. E o Marcelo Santana, né, diretor de futebol do Vasco, respondeu esses questionamentos e deu uma resposta ali que eu gostei muito a quem estava criticando o Vasco e também ao Flamengo. Confira só. Boa noite, prazer falar com todos. Primeiro que o Vasco joga em qualquer estádio, o Vasco não tem nenhuma objeção a qualquer campo de jogo. Se fosse pelo desejo único e exclusivo do Vasco, a gente jogaria no estádio de São Januário. Esse tem sido o posicionamento adotado na maioria das partidas pelo presidente Pedrinho. Agora, sobre a relação entre Maracanã e Newton Santos, o Vasco gostaria de poder usar o Maracanã sempre que tenha necessidade, ou seja, vantagem do Vasco. Não apenas quando seja uma vontade coletiva, como seria agora nessa situação do Campeonato Estadual. Nos últimos anos, o Vasco já tentou usar em algumas oportunidades o Maracanã. Institucionalmente, não teve sucesso com relação a isso. Embora o Maracanã seja um estádio com uma tradição muito grande no Rio de Janeiro, no futebol brasileiro, o Vasco não tem tido recentemente essa possibilidade. Pessoalmente, desde a minha chegada no passado, a gente tentou jogar, por exemplo, o clássico contra o Fluminense no Maracanã. Também não nos foi permitido, a gente terminou fazendo essa partida no Engenhão. E o Botafogo tem sido muito parceiro do Vasco, sempre que o Vasco tem uma necessidade de utilizar um outro mando de campo, permitindo que a gente faça a acessão do estádio Newton Santos. Então, institucionalmente, a gente se sente à vontade de fazer esse pedido para o Botafogo, ser atendido. O nosso grupo de jogadores está mais acostumado também a jogar no estádio Newton Santos. Então, além desse aspecto institucional, para a gente jogar no Maracanã, eu acredito que a gente também teria que discutir aspectos anexos, como, por exemplo, o Vasco não pode ser mandante no estádio e não tem direito a explorar camarote, não tem direito a explorar alimentos e bebidas, estacionamento, que são receitas significativas, e se o clube é mandante, ele deveria se beneficiar também dessas receitas. Então, dentro desse contexto, a gente entende que a possibilidade de uso do Newton Santos, nesse momento, é mais adequada aos interesses do Vasco, e como a gente manifestou durante a reunião, o Vasco quer manter um contato positivo com o Flamengo, para de repente, durante a temporada, a gente poder usar o Maracanã em outras oportunidades, como, por exemplo, no domingo à noite, institucionalmente, o Vasco tentou fazer um contato com o Flamengo, já sobre essa possibilidade da semifinal, a gente não teve sucesso. Na segunda pela manhã, a gente conversa com o nosso grupo de jogadores, abre-se a possibilidade do Newton Santos, a gente faz o contato, e aí depois que terminou vazando em público, aí o Flamengo tentou fazer um contato com a gente sobre essa possibilidade das duas partidas no Maracanã, mas a gente já tinha tido conversa com o grupo de jogadores, conversas internas com a diretoria, conversa com o próprio Botafogo, e a gente preferiu manter a nossa posição. Quem também falou sobre esse assunto foi o Eric Faria. Eu acho que o Eric Faria definiu bem essa situação. 100% dos seus jogos quando tem um mando de campo no Maracanã. O Vasco joga no Maracanã muito eventualmente, 2 vezes por ano, 3 vezes por ano. Ah, mas o Vasco quer jogar contra o Atlético Mineiro, contra o Inter no Maracanã. Beleza, o Atlético e o Inter não estão acostumados a jogar no Maracanã, como o Flamengo está. Então, assim, pelo aspecto técnico, eu não vou me ater à renda de bar, de estacionamento, porque eu nem tenho conhecimento para isso. No aspecto técnico, o Vasco fez certo, tira o Flamengo da zona de conforto dele, vamos jogar em outro lugar. E o argumento do Deco Rosman, que é o diretor de Relações Institucionais do Flamengo, para mim, beira um infantil. Essa história de usar o exemplo do Coutinho. Sim. Ah, o Coutinho disse... Beleza, o Coutinho é o Coutinho, é um indivíduo dentro de uma sociedade, dentro de uma instituição que é o Vasco. O Vasco quer jogar no Newton Santos. E aí, independentemente do Coutinho querer, não querer, gostar, não gostar. Ponto. Agora, essa é uma contradição. Um jogador não gosta, mas o clube quer. O argumento do Flamengo tem que ser o seguinte: o mando de campo é do Vasco, a gente vai jogar onde o Vasco estipular que tem que ser o jogo. Tem segurança pro Flamengo jogar? Tem. O estádio é bom? É bom. Então, não tem que ficar discutindo nem... Ah, mas o Coutinho disse isso. Isso beira a infantilidade. Tá aí, meus queridos. Polêmicas à parte, tá tudo resolvido. O jogo vai acontecer no próximo sábado, no Engenhão 5h45. Vou ficando por aqui. Um abraço, saudações. Até a próxima.